Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Carta Branca Podcast. Comigo, Ronaldo, e meu parceiro de sempre, Rodrigo Francisco. Isso aí, boa noite. Hoje a gente tem um convidado, o Eduardo Mendonça, que tem vários cases aí de empreendedorismo que pode compartilhar com a gente aí. E a ideia é a gente falar um pouco sobre empreendedorismo, como a questão do empreendedorismo de basicamente, você errar até acertar, né? Então, acho que vai ser uma conversa bem legal hoje. Isso aí, bem-vindo, Eduardo. Opa, beleza, obrigado. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Obrigado pelo convite, né? E é isso aí, eu me chamo Eduardo Stefani Mendonça. É uma mistura aí, né? De uns brasileiros com italiano. E, cara, eu preciso começar a minha história desde lá os princípios, desde os 18 anos. Eu comecei a trabalhar no ramo de alimentos, né? Supermercado atacadista, com 18 anos. E não me passava ainda pela cabeça que o empreendedorismo, ele no futuro ia vir me beliscar, né? O bichinho do empreendedorismo, porque uma vez que belisca, já era, né? Uma vez que é picado, já era. E aí, segui carreira aí no corporativo, né? Como eu expliquei para você daqui a pouco nos bastidores, comecei lá de baixo, na área de logística, carregando caminhão, descarregando caminhão, arrumando estoque, fazendo separação de pedido. É, Numa oportunidade, um rapaz lá da TI lá que ia fazer a implantação do sistema, né? Ele chegou lá e falou: "Pô, você conhece todos os produtos aí?" Falei: "Conheço." Aí ele foi pegando os biscoitos, era biscoito recheado, refresco em pó, achocolatado, chocolate, e ele foi fazendo umas perguntas bem específicas para mim, né? Quantos itens vem numa caixa? Quantas caixas faz um pallet? E eu de bate-ponto respondendo, né? Quantas fragrâncias tem, onde que é o endereço, como se armazena, tal. Aí beleza, achei que ele tava só me testando, aí foi pra cima. Passou uma semana, ele me retornou lá pra baixo, falou: "Olha, nós estamos virando sistema e tal, vai precisar de alguém, né, que tenha esse conhecimento de produto para fazer dar entrada em nota lá no sistema, né, sistema novo. E precisa ter esse conhecimento." E aí iniciou a jornada, né, cara? Eu deixei lá, depois de um tempo lá embaixo, lá trabalhando na operação, eu comecei uma jornada no escritório aí. Ah, legal. Então, era uma rede grande de supermercado? Boa pergunta. Era nada. Era um depósito fechado que estava começando, só vendia porta em porta para cliente pequeno. Então, assim, Era ele uma era distribuidora. como se fosse uma distribuidora, mas com marca própria, assim, comprava de tudo e vendia, atendia os pequenos, né? Assim começou. E essa virada era justamente porque eu tô falando para você de 2008. Tem Você uma. tinha 18 anos? Eu tinha 18 anos. Então tem uma febre hoje. é, Desculpa, 2008, tá? Eu não sei se foi Uhum. 2018 ou foi 2008. É 2008. 2008. Estamos falando de 2008 aí, Uhum. em maio. É, então, iniciava-se a febre do atacarejo, chamado atacarejo. Hoje todo mundo conhece, todo mundo faz compra. Hoje você vê o açaí, você vê o atacadão, você vê o tenda. Hoje é febre. Hoje tem mais atacarejo do que varejo, do que o próprio varejo, né? Até tem marcas que elas usam como estratégia, né? Elas são, a gente chama de varejo enrustido, né? Que elas são varejinho, mas bota a bandeira para poder ter poder de compra, né? E barganha com os fornecedores. Então, é outro volume, né? Uhum. E aí, cara, era essa virada. Era um sistema novo, porque ia ter a loja, né? Começou a chegar check-out, começou a chegar geladeira, começou. E aí o patrão falou: Ó, o que nós vamos virar é isso. Na época era o macro. O macro hoje nem existe mais, né? A bandeira macro ela já foi vendida em algumas lojas. E ele falou: Nós vamos virar um atacarejo, né? Nós vamos virar. A família dele, lá de Minas, tem um atacado muito forte. Ele falou: Não, meu avô já trabalha assim lá também, é tendência. Aí a gente, pô, cara, o cara é maluco, meu. Era um galpão, né, lá em São Mateus, na Hagia Bischoff. Era um galpão e ele começou a mexer, cara. Começou a chegar pedreiro, pintor, começou a chegar gôndola sabe, que as gôndolas tacadas. Cara, quando pesquisa não aconteceu. Aconteceu e que a gente que tava lá desde o começo, já deveria ter uns 6 a 8 meses lá de trabalhando lá no depósito, né? Nós fomos tendo oportunidade, né? E a oportunidade também de trabalhar direto com os proprietários, com os empreendedores, né? Então ali você já poderia adquirir um mindset
de empreendedorismo. Porque você tava, os caras, tipo assim, nas viradas, a gente virava à noite, eles pediam esfirra do Habib's pra gente. E ele sentava lá com a gente e começava a conversar. Os caras, um dos é de família multimilionária, né? Então, assim, ele já sabia onde que ele tava indo, né? E ele era um sócio. E muito inteligente, né, cara? Os caras, tipo, nada, você falava assuntos assim que eu não tinha ainda, quando não tinha estudo, né? Não tinha iniciado a faculdade ainda, só tinha terminado o ensino médio, tava lá. E você vai aprendendo, vai adquirindo ali, né? E o que nos credenciou foi isso, foi saber da operação. O que nos credenciou e aí aconteceu tudo isso, a empresa realmente inaugurou, e aí depois nós chegamos a atingir em 2017 50 lojas. Nossa, Abrimos você 50 você lojas, ficou 9 anos lá. Ou foi mais que foram. isso ainda? É mais, né? Você pegar 2018, 9 anos, quase para 10 anos, porque foi até 2017. Dá 9 anos. É isso Legal. daí, 9 anos. Toda a carreira toda, toda. E aí passei por várias áreas, né? Eu iniciei lá na logística, né? Na operação, e eu terminei como gestor de compras, né? Meus cargos mais altos foi auditor, né? Eu fiquei um bom período lá, 5 anos como auditor interno, assim que criou o departamento de auditoria. A minha seleção para auditoria foi quase que igual para ir para o escritório. Eles falaram, nós vamos implantar um setor de auditoria. Auditoria interna, no caso, né? Não Uhum. externa. Vamos implantar uma auditoria interna. E aí contratou um auditor super renomado. O cara já tinha trabalhado Ernst Young, KPMG, Deloitte, já, Itaú, Petrobras. O cara era outro nível mesmo, né? Uhum. E aí mas ele não tinha conhecimento na atacarejo. Então ele chegou nos proprietários e falou: eu preciso de alguém, né, para ser meu trainee aqui, que conheça da operação. Que conheça da operação. E nesse estágio havia passado já uns 5 anos. Então eu já tinha passado setor fiscal, né, contábil, financeiro. Eu já tinha rodado ali no escritório, como a empresa era pequena, a gente não ia contratando, né? Então eu adquiri todo esse conhecimento. Aí ele me indicou. Aí trabalhei 5 anos na auditoria, fui sênior, né? Comecei a trainee lá. Falou, mas você vai ter que começar com trainee, tem um plano de carreira e tal. Foi até o setor mais arrumado na época, né? Você vai ter que. Eu falei, não, não tem problema. Aí começou a sair ele, trainee, aí foi indo papá, fui me destacando. Porque, tipo assim, o conhecimento técnico, né? Que ele era especialista em auditoria. Às vezes ele não conhecia um produto, por exemplo, um iogurte, falar uma coisa simples, um biscoito recheado, como é que se funcionava, como que precificava, né? E eu já entendia muito bem nessa altura do campeonato aí. Uhum. E aí foi isso, cara. Até que depois a empresa, né, montou um escritório de compras no CD, né? E aí o compras ele era bem fechado lá, né? Assim é nas empresas, eu acredito também. O setor de compras, né, tem um risco muito grande, envolve, né, muitas coisas erradas também. Ali às vezes Você tem um acontece, controle mais preciso, precisa um né? controle mais preciso, né? Então, Um assim, acompanhamento de perto. precisa de pessoas de confiança, né? Pessoas que são da casa, né? Que eles valorizavam isso, que é carreira. Então, foi feito lá em todos os setores, mesma coisa, os proprietários foram lá, foram no setor financeiro, quem que é a melhor menina que tem, foi lá na auditoria e tal. E aí nós somos, salvo engano, 3 compradores. Porque na época a empresa foi crescendo muito, mas a compras era centralizada no diretor. Era centralizado no diretor e acho que depois tinha os filhos dele também cresceram lá, e aí era o pai e os filhos lá que comprava lá, os braços direitos lá do proprietário. E aí, no setor de compras, a gente ficou aí. Depois veio a 2016, né? Nós passamos por uma crise, a empresa, como ela era alavancada, né? Ela assim, ela cresceu, ela abriu 50 lojas num curto período, né? Uhum. Na época o proprietário falava, quando veio a crise de 2016, ele falava, pô, salvo engano foi 2016, né? Que deu uma balançada no mercado. Ele falava, a gente precisa atravessar esse momento, porque se a gente passar daqui, depois vai vir uma outra enxurrada de investimento. Então, porque você sabe, uma empresa alavancada, ela não tá ali com recurso próprio ainda, né? Então, assim, isso acontece nos dias de hoje normal. Uma empresa
E ela, top. ela se alavancava com Com recurso financeiro, né? Com os bancos mesmo. Uhum. Todo. empréstimos e... Empréstimo atrás de empréstimo. Ela foi crescendo. Inclusive, já no final, tinha um fundo de investidores lá que tinha. Lembra que eu falei pra você que começou a emitir debêntures e Uhum. tal? Lembra? Foi bem nessa época aí. Acho que a gente já tava lá na faculdade, lá até Já, mostrei. é. Começou a emitir debêntures e tal. E ele sempre investindo na loja. Porque ele chamava de Edu, né? O Eduardo tinha conhecido lá, ele falava, Edu. Aí ele chamava no particular na sala dele, ele falava, é assim, Edu, vou te explicar o que acontece, como é que nós chegamos aqui. Então, assim, eu tô te contando uma história das várias durante o ano que nós tivemos, né? Sim. Então, aí eu já tinha um conhecimento, falou, Edu, vem cá, vou falar pra você, o que acontece? Pulei uma parte, obviamente, que quando a gente abriu a loja, assim, 2008, 2009, que é tudo novidade, nós passamos por um período difícil. Tivemos que demitir quase 50% do quadro, né? E isso a gente presenciava. Ele, inclusive, fazendo um parênteses aqui, numa dessas lá, ele chamava o pessoal para ser desligado, né? E aí ele falou, Du, vem cá, tá vendo aqui? Colocaram o seu nome aqui, ó, pra me te demitir. E ele falou, é agora, cara, puta merda, como é que você vai fazer, né? Isso é dois sócios, né? Tinha o outro lá, aí o outro já tava de costas no café. Para de assustar o menino, meu. Nós não vamos mandar você embora, não, Du. Nós vamos mandar embora quem colocou seu nome aqui. Era um diretor na época administrativo lá, que ele era recém-contratado e qual que era a filosofia dele? Era limpar tudo os antigos, né? Quem tinha um Aham. vínculo, para ele poder fazer a panela dele lá, trazer o pessoal de mercado. Nós vamos mandar, o cara fica fumando, a empresa tá quebrando aí, pô. Isso em 2009, pouco tempo já de montar o atacado. Vou mandar, aí beleza. Aí, né, chegando, depois do resto da história, foi abrindo loja em cima de loja, sempre com capital de terceiro. Aí chegou já nesse final de 2016 que ele falou, olha, infelizmente a gente não tem recurso mais, né? A gente não tem recurso mais de terceiro. É como, vamos supor, você ou o Rodrigo, vocês têm um crédito aqui para me prestar, por exemplo. Você me presta 1 milhão, ele me presta 1 milhão, é o que você tem. Então, vamos supor que ele já tinha alavancado na Caixa, no Santander, no Itaú, no Bradesco. Ele não tinha mais opção Não tinha mais opção. de Não tinha alavancagem mais com alavancar. E terceiros. aí, eu ia citar o exemplo para vocês do Nubank, que o Nubank ele vem, né, investindo. Quando ele chegou lá no equilíbrio, que ele passou a ser uma empresa rentável, ele do nada ele já ultrapassou todas. Então, assim, ele veio muito tempo operando no vermelho, prejuízo. Quando chegou lá, que virou o negócio, ele já, explodiu e ficou por um bom tempo, não sei como está hoje, mas ficou por um bom tempo entre as empresas mais rentáveis da América Latina aqui. Então, lá, nós faltamos pouco para chegar nesse ponto. Ele mesmo fala, nós faltou muito pouco, porque a gente já estava aqui com a corda no pescoço, mas aí começou o quê? Enxugar, olhar para a operação, porque quando você está investindo, você não olha para a operação, entendeu? Serve até para os empresários que estão, às vezes fica com medo, o empresário ele gosta de ficar fazendo conta, eu compro uma geladeira nova, né? Eu compro isso, eu compro uma máquina de fatia nova, uma máquina de assar frango, ou sei lá, invisto na minha câmera, compro um forno de pizzaria, entendeu? O cara sempre fica, eu tenho isso aqui, não tem. Tomo um empréstimo, mas eu não vou conseguir pagar o empréstimo. Então é bem sobre isso. Ele falava, olha, Edu, se a gente conseguir enxugar a tempo, né? Eu vou tentar alongar a dívida, porque ele era bem claro, bem transparente com todos. Falava, vou tentar alongar, tentar enxugar, né? O departamento, a gente vai identificar onde que pode reduzir despesa e tudo mais. A gente consegue. Se não, ele fala, se não, aí a gente vai ter que vender a loja. Ele fala, a gente vai começar a vender aos poucos, vai vendendo. E a gente volta a estacar zero. Ele falava, não tem problema. Ele falava desse jeito, eu não tenho problema. Se a gente tiver que recomeçar do zero, porque ele falava, a gente não começou do zero. Começou do negativo. A gente não tinha loja, cara. A gente não tinha loja. Entendeu? Os empréstimos que eu fiz com meu avô, eu já paguei tudo. Eu já paguei. Então, assim, a gente vai reduzir. Se não der, vamos vender na loja. Vende um, vende outro. E foi exatamente isso que aconteceu. Reduziu, pá. Aí não deu. Tá no vermelho ainda. Reduziu. Vamos ter que abrir mão de algumas lojas.
E aí, quando você vai vender loja, quem quer comprar os melhores. Uhum. Então, a primeira rodada, sentamos com o Spani, né? Que todo mundo conhece, e ele fechou um pacote lá, beleza, eu quero essa. Simplesmente as lojas que mais faturavam. A- a- as top 5 lá. Beleza, aí continuamos com a operação, 45 lojas, depois teve que vender mais, vendeu um pouco por tenda, aí depois vendeu pro Nagumo, aí foi vendendo uma loja, foi vendendo, quando chegou, acho que com 11 ou 12 lojas, as lojinhas lá, aí conseguiu dar uma, né, estabilizada. Estancou. Deu uma estancada. Foi lá, botou panos quentes, pá, pá. É, mas aí, cara, começou a vir processo trabalhista, né? Começou, tipo, uma empresa transferir a responsabilidade para outra, naquela época ainda não era bem, né? Ah, comprei, mas tô te mandando embora, não te paga. Aí, acordo que foi firmado, às vezes, na hora lá, não foi cumprido. Aí começou a chegar uma porrada de coisa que, pô, esse não tá nos planos. Não era esperado Não aquela era uma despesa, né? Aquele despesa, custo lá não tava é isso aí, entendeu? dentro do. Esse é um grande Então, dilema de quem trabalha fazendo realmente, empreendendo, né? Construindo alguma coisa. Se você tem uma sacada muito boa, ou se você tem um negócio, uma oportunidade muito boa, e você não aproveita o momento, pode ser que você perca. Eu vi um fato assim, de uma sorveteria que chegou no estado de São Paulo. Os caras tinham um sorvete diferenciado, um produto que nós não tínhamos nada parecido por perto aqui, começou a fazer muito sucesso. Logo que eles começaram a fazer muito sucesso, eles já começaram a pensar, cara, se a gente não se alavancar e fazer esse negócio multiplicar por 20, 30, 40, 50, como os seus ex-empregadores fizeram, você acaba perdendo, porque o concorrente olha e fala, É. opa, esse negócio é bom, vou fazer igual. Então você perde o time. Se você perder o time, acabou. Então alavancar é um negócio que quem empreende, se você tem uma ideia boa, você fatalmente vai ter que fazer isso, porque senão. Nós falamos aqui do que nem, nesse caso, né, se você for analisar ali no olhos nu, é um negócio, pô, beleza, tem um negócio que deu errado porque por um detalhe. Mas aí eu citei o exemplo do Nubank, que, né, uma empresa que investiu que deu certo. E assim, Normalmente as empresas chamadas unicórnios ou. pronto. Todas elas, é isso, Todas operam no negativo, né? Ela toda, começa a dar lucro depois, sei lá, 5, 6, 7 anos, sei lá quanto tempo. E é assim, você vai se alavancando, vai tendo recursos e as pessoas precisam acreditar naquele projeto, né? exatamente isso que eu ia falar. Qual que é a lição que fica? Porque depois a gente vai entrar, depois que terminar essa parte, que nós vamos entrar no assunto de o que eu tirei de aprendizado, o que eu trago para o dia de hoje, né? Na minha vida, nas empresas que eu administro. Que é o que às vezes o empresário, ó, esses que estão assistindo o canal de vocês aí, o cara tem uma ideia, mas não tem um recurso. Então, o que que ele pensa? Ele fala, eu vou juntar um dinheirinho aqui, ali o cara tá trabalhando na empresa, e geralmente acontece o quê? Geralmente o cara trabalha na empresa já. Vamos pegar um exemplo que tem lá hoje na loja lá, que é um rapaz que trabalha de dia também, ele trabalha, um cara que faz calha, sabe? Faz uma Uhum. calha, rufos e tal. Ele é o cara da parada. Ele é o cara, o tiozão vai lá, pega o serviço, a empresa vai lá e contrata ele, né? Contrata ele, e ele vai lá e ele executa o serviço. Ou seja, então ele morde, o tiozão morde a fatia maior do bolo, né? Pega lá e repassa uma fatia menor para ele, que é o cara que executou. Então aí que desperta, né, geralmente o pessoal que está assistindo, que quer empreender, né? Que quer se arriscar. Ele fala, tô aqui, eu sei fazer isso, mas como é que eu vou investir? Como é que eu vou ter cliente, né? Uhum. E aí eu falo pra ele, eu falo, ó, se esse é o seu sonho, se é a sua vontade, não fica esperando o momento certo. Não fica. Você tem alguma dívida na praça? Você tem o nome? Chega lá no banco lá, cara, fala, meu, me empresta aí. Quanto você precisa pra comprar a máquina? R$ 10.000, né? Aí hoje eu ajudo bastante, então eu falei pra ele, quanto que é as máquinas que você precisa, né? Quanto custa? Ele foi lá, pegou uns maquinão, um negócio lá, falou, uns R$ 30.000 tudo. Falei, tá bom. Eu já tinha feito um empréstimo anterior pra ele. Eu falei, termina de pagar esse empréstimo, que aí depois nós vamos pegar, nós vamos comprar esse maquinário aí. Você, sua esposa vai te ajudar? A gente vai comprar.
Você já sabe como garimpar cliente? Eu vou te ajudar também. Vamos criar sua página, vamos atrás de cliente. E aí você vai pagando aí, vai comprando um cartão em 10 vezes aí. Você vai ficar sem salário daqui, mas você vai investir no seu próprio negócio, né? Porque o meu estilo de gestão é esse. Eu não tenho problema. Eu falo para todos lá. Hoje nós temos só na loja lá, nós temos 14 colaboradores, né? Aí o pessoal fala, qual que é o segredo? Desculpa só misturar os assuntos aqui, né? Mas eu vou Não, controlando pra tranquilo. galera. Tranquilo. Então o pessoal fala, qual que é o segredo para você ter lanchonete, né? Você gerir uma lanchonete que trabalha à noite e o seu turnover ser zero. As pessoas me questionam isso lá. Como é que pode? Todos falam, não, você vai expandir, você é funcionário. A dor de cabeça todo empreendedor hoje é o quê? Ah, por que você não cresce? Porque não tem funcionário. Ah, por que você aqui? Tem funcionário. Né? Então a mensagem fica o quê? Sempre tem. E lá nós somos uma lanchonete, nós trabalhamos à noite, onde ninguém quer ir aos finais de semana. O que eu faço para manter essa galera? Qual que é a estratégia? Qual que é a estratégia? É fazer o que ninguém faz, é ousar. Ousar. O que é ousar? A gente não abre aos domingos. Me fala, se você entrevistar aqui 100 donos de lanchonete, de pizzaria, eu duvido um que vai falar para você que não abre aos domingos. Porque domingo é o dia que mais fatura, você sabe domingo. A pessoa tá em casa, né? Quer sair, não tá Porque com não, é preguiça, não quer domingo, não quer, é cozinhar, cara. domingo. E o que eu falei? Eu matei o domingo. O domingo é para os colaboradores descansar em família. Então eles vão descansar em família. E o horário é reduzido. O horário, nossa carga horária lá é 5 horinhas e com 15 minutos de intervalo. É das 18 horas às 23. O nosso sistema só abre às 18 e às 23 em ponto. Inclusive, uma das reclamações que nós temos no Instagram lá, de um cara que reclamou, ele, pô, cheguei lá 11 e 1, eles não venderam e ainda estavam lá fazendo lanche. E ainda estavam lá fazendo, lógico, a gente tava fazendo os que chegaram. Que já pedido tinha antes das 11, antes né? das Até as 11. 10h59. E o cara ficou puto, velho. O cara foi lá no Instagram e falou, o lanche é maravilhoso, é uma delícia, mas aconteceu isso. Então, assim, são valores negociáveis, entendeu? E às vezes as pessoas ficam presas a outras coisas. Falam, não, viu? Deixar de vender uma pizza de domingo? Mas no domingo é o dia que ele mais se ferra, o dia que ele mais leva cana de funcionário, o dia que ele tem que ir pra chapa, ele tem que ir pro forno, ele que tem que se virar tudo. Não é mais fácil você manter. E outra, lá, nossos colaboradores, onde todos CLT, todos são registrados, todos. O nosso motoboy, inclusive, né? Todos são registrados. E aí lá é assim, faz uma fila. Os motoboy lá, eles não faltam dia, não chega atrasado. Os caras, pô, porque tem 10 atrás dele querendo trabalhar lá. Porque dificilmente vai ver empresa que pode registrar um motoboy. O entregador, né? Um entregador. Normalmente, ainda mais hoje em dia, com esse monte de facilidade de O cara de vai no Uber, iFood. iFood, tudo Cara. quanto é tipo de coisa aí que você acaba, né? Eu não sei se deu pra pegar aí, nós fiz um fio aí, mas aí nós já entramos na atualidade, Não, já. ficou, O Não, tempo é tranquilo. curto, também não posso Não, esticar não. muito aí. Não, mas ficou acho interessante. que- A única coisa que eu fiquei na dúvida é assim, o desfecho dessa história. Como foi a saída da Como foi a empresa? saída O da pessoal rede vendeu a supermercado, loja que você trabalhava? Perfeito. que Ela não aconteceu? chegou a Você declarar pediu? falência e quebrar, Não, né? não, Ela não, saiu foi- vendendo Você as saiu unidades. porque você queria Eu empreender? apaguei as luzes. Não, apaguei as luzes. Apaguei as luzes da última loja, apagamos as luzes, né? Despachamos tudo que tinha que despachar. As coisas que tinha vendido, as empresas vinham retirar, que nem, por exemplo, foram vendidos muitos maquinários. Então você tinha que ficar lá de fiscal mesmo, lá. Nasceu e morreu junto com a empresa, cara. Ficava lá, os caminhões, opa, esse é o Vidal, eu sou lá do Chibata, lá de Itaquá, eu comprei deixa eu ligar pro meu patrão aqui, peraí. Ô, patrão, assim, o cara tá já. É isso aí, é o branco lá, pode ir lá, já tá separado lá, o Paulinho separou, porque a gente já tinha um CD, cara. Pra você ter uma ideia, a nossa operação é tão grande que, meu, o CD ali de Arujá hoje é do Açaí. Eu imagino, 50 lojas. É gigantesco, Sim, cara. e não era uma loja pequena, eram atacarejos? Atacarejo. 50 lojas, É. cara. E eu tô falando aqui, vai do interior aqui de São Paulo, né? Até o Rio de Janeiro. Tinha loja no Rio de Janeiro. E chegamos a ter 3 lojas em Manaus, pontos estratégicos.
3 lojas em Manaus. Aqui lá já aí é outro cenário. A gente costuma falar que é outro país, inclusive. É outra situação, mas também fazia parte ali. Então, para encerrar, foi isso aí. Nós estamos falando desse período, né? Assim, depois aí eu peguei recebi toda a minha rescisão, todo o tempo trabalhado, ele pagou certinho, né? Fechamos, encerramos. A maioria, 80% das lojas foram vendidas. E uma das lojas era a menor loja, que uma vez ele comprou um grupo, comprou uma rede aqui no Vale do Paraíba, que tinham 10 lojas. E ele comprou pacote fechado. Então, uma das lojas era mercadinho de bairro. Tipo assim, ela faturava, enquanto tinha loja que faturava 9, 10 milhões, ela faturava 600 mil por mês. Só que veio no pacote. Veio no pacote. E como a gente já conhecia, a gente já estudou comercial, conhecia toda a loja. Então, na rescisão, juntou eu e mais 2 amigos, que é o filho do diretor aí, que é os caras também do comercial. O meu gerente de compra, o meu gerente comercial, e o comprador, que era irmão dele. E aí surgiu a ideia, nós falamos, olha, todo mundo tem a rescisão, vai receber, né? Proposta, tem uma loja lá, o Matheus tá vendendo, que era o patrão lá, o proprietário, vamos falar com ele. Tá, vamos falar com ele. Vamos. Oxe, a gente chamamos ele, vai explicar, né? Então a chave é de vocês. Vocês vão pagando aí por mês aí. Senta lá com o Luiz, que era outro sócio, que é o financeiro, faz lá um plano lá, vocês vão pagando, você já sabe quanto vende, já tem mercadoria, vê quanto avalia e vocês vão pagando o valor por mês lá. Não titubeou. Então, pô, fechou, Onde sabe? ficava essa loja? Que cidade? Tremembé. 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 É uma cidade ali depois de Taubaté. Chama Vale do Paraíba ali, né? Quem vai para Campo do Jordão obrigatoriamente Passa por lá. passa por lá. Quem sai de São Paulo tem ali, passa por lá. E aí, né, seria o quê? O primeiro negócio, né? Então, para ficar mais interessante ainda tudo isso, que é o que todos os empresários, às vezes, que tem sociedade Aí você passam. tava com 27, 28 anos. Aí, só fazer a conta, em 2008 tava É. com 18, por mais ideia é isso aí, para 27 para 28 anos. É isso aí, eu já namorava, né, com a minha esposa também, namoro com ela desde os 21, já tinha um bom tempo junto, e aí, né, ia ter essa decisão, não vai, tal. Todos eram casados também, ia mexer com família, tudo. E eis que vem a primeira decepção, quando você investe no próprio negócio, né, que a gente é a sociedade e tal. Que logo saímos ali, logo apertar a mão de todo mundo. Passou um dia, beleza. Na hora de elaborar o contrato, os meus amigos chegaram e me tiraram do negócio. Nossa. Falou, olha, o que acontece? O meu pai vai ficar, o Matheus vai ficar, e vai ficar, eles vão recuperar 5 lojas. Vai ficar 5 lojas. E como não, eu vou ficar, precisa ter alguém de confiança. E você vai ter que ficar. Você que vai ficar no compra, você vai fazer o que eu faço. Você vai ser o gerente, vai ser gerente comercial. Só tem você e tal, tal. E eu sempre, né? Falei, puta, sério, mas e a loja? A gente, né, já fez todos os planos e tal. Falei, beleza. De fato, ficou as 5 lojas. O pai dele me convidou, eu e o rapaz outro do açougue. Ficou. O gerente de compras do açougue e realmente ficamos, né? Uhum. Ficamos. Só que na verdade não era 5 lojas, era uma. É uma loja. Ficou umas outras 4 vieram. E o nosso salário já era teto, né, cara? Então o nosso salário já era teto. Né? De salário teto e tal. Aí o que ele não me falou é que ia vir uma redução salarial, parará. Não contou os pormenores, né? Só falou que lá a lojinha era pequena, faturava pouco, vai ter que fazer trabalho. Para 3 era muito. Me tirou do projeto e jogou ali nessa. Eu falei, beleza, na hora lá. Acontece muita coisa, né, cara? Tipo assim, a gente, além de ter crescido ali, tinha um negócio sentimental, né, com a empresa, né, cara? Porque o Rodrigo presenciou, né, meu? Ele via, eu levava os cases lá, né, Rodrigo? O que eu aprendia na faculdade, eu tava aplicando lá na prática. A gente discutia. E os caras lá, pra você ter uma ideia, né? Na época, Você é contador? não, eu não cheguei a terminar a faculdade, né? Eles terminaram lá. E aí o que acontece?
Mas na época eles eram mais. Você é bem mais novo que eu, né? Ah, bem não, acho que uns 3 anos, né? Mais novo. É. Ah, Só- 3, 4 anos. É que tipo assim, eu falava que Bem mais novo. eu chamava. É que eles estavam frescos, eu falei, eles estavam frescos, eles tinham acabado de sair do ensino médio. Eles Uhum. estavam É. frescos. Então, tipo assim, eu já me senti um tiozão ali, mano. Qualquer continha simples lá, eu falava pros caras, eu falava, mano, não sei o que a pessoa tá falando aí, não, cara. Ia pra um tema lá, né, que os caras debatem, tipo, não, velho, isso aqui. Eu falei, mano, tô perdido, isso aí eu não lembro nem como que eu fazia. Começava a falar de razonência e já começava a Puta, ficar não, eu bravo. começava a orar e falava pros caras, falei, puta. Análise Que de é balanço isso? patrimonial. Em contrapartida, Oi. o que acontecia? Por que a gente, né? A gente tinha um grupo lá, né? Éramos em 6, né? Era Nosso grupo é 6, eu, o seu Patrick, o o Lucas, Lucas, o o Cleiton. Cleito E o Pedro. O Pedro também já era essa pegada mais. Já. Mas na prática, né? Aí eu trazia isso aí pra galera, e eles piravam nisso aí, porque eu falava assim pros caras, tipo assim, ó o tanto de escola que eu comprei hoje, né? Queria que os caras olhavam assim, cara, tipo assim, era 15, 20 carretas de escola, era um mundo de escola, né? Os caras falavam, puta, meu, eu falava, olha o tanto de dólar que eu comprei hoje, né? Levar as negociações lá, né? Falei assim, puta merda, isso aqui é espetacular. E aí eu trazia os caras lá da auditoria, tudo, e a gente debatia lá, né? Pô, Uhum. mas como. Aí até que abriu uma perto da sua casa também, né? Tinha uma Foi. unidade lá. E lá a gente disse, fala, pô, é assim, assim. Eu falei, é o bis, é atacarejo, chamava, né? Os caras falavam, o que é atacarejo? Pô, atacarejo, é atacado e varejo, cara. É um macro, só que, tipo assim, o macro ele era burocrático pra vender. O atacarejo não, ele vende. Hoje você vai lá, você compra um biscoito, 2 biscoitos Você recheados. leva, não Uhum. tem venda mínima. Então, aí, né, nessa ida pra loja foi como ia ser minha primeira empresa, de fato, né? Minha primeira experiência tocando o próprio negócio em sociedade Não aconteceu. já aconteceu. Foi uma desilusão. Foi uma desilusão. E aí a proposta que era feita, que eu pensava que era uma coisa, não era. Aí chegou um dia lá que findou mesmo. Findou vínculo, né? Findou, já não tinha mais a empresa, já tava em casa, Cabo Rica cheio de dinheiro, né? Tinha recebido lá tudo bonitinho, tava lá, eu tava lá com a minha esposa lá em casa, pensando no que ia fazer. Eu sabia que eu queria empreender, né? Eu sabia que eu queria alguma coisa, que eu queria todo o meu conhecimento. Eu falei, nossa, eu vou montar um mercadinho pra mim aqui, eu vou arrebentar a boca do balão. Mas antes de fazer isso, primeiro eu peguei tudo de lá, fui lá na concessionária, comprei um carro zero à vista, pra andar no plástico. Não falei, né? Sentiu o gosto, né? Senti O o cheiro, gosto, o cheiro. o cheiro, no caso. Sinto até Como hoje. que é? Sinto até hoje. No plástico, fiquei um mês no plástico. Ô, mas você não vai tirar? Não, vou tirar não, tá aqui, Deixa assim, tá cheirando, né? Aí eu falei, pô, naquela época meus amigos, né, com alguns projetos, todo mundo começa a ir pra lá, pra cá, aí você começa a receber convite, né? Eu falei, puta, né? Só que lá, por a gente ser de carreira, o nosso salário era, né, era assim, eu sabia reconhecer, porque você era Uhum. da casa e tal, você mudava de setor sempre aumentando, 500 mil reais, sempre aumentando o salário. E às vezes tinha uma entrevista e tal, ou porque os próprios fornecedores, eles te indicavam, falavam, ó, esse cara aqui é braço direito do cara. Então, assim, Uhum. você ia, o Shibat, Semar, Nagumo, sabe, esses mercados assim, não tão grandes, mas te chamava, né? Mas daí a proposta era pouco e tal, ia se deslocar. Aí eu falei, não, falei pra minha esposa, vou abrir o meu mercadinho. Eu falei, vou abrir meu mercadinho. É isso que eu quero, tal. Procurei, eu comecei a procurar o ponto e tal. Cara, minha carreira toda foi no mercado, né? Comecei. Inaugurei. Aí fui lá sozinho mesmo, ainda não tinha funcionário, era um negócio, era bem pequeno mesmo, né? Tinha uns corredores, só que o pessoal se espantava, porque como eu tinha contato, eu tinha. Esse cara. Eu tinha freezer de sorvete novo, tinha geladeira da Coca. As pessoas lá falam, pô, eu tenho uma padaria lá, eu não consigo uma geladeira da Coca, você tem Você já duas. tem. Vai começar já. Depois eu vou. Network, né? Você tem que ter Network, cara. Depois eu vou network, procurar é. umas fotos aí, eu vou ver. Era um mercadinho assim, porque mas tinha um terminal assim é uma chips, né? A gente chamava lá o expositor, era os melhores, era os expositor, porque os caras que atendiam lá ia falando, ó, o Eduardo abriu um mercadinho lá, o Eduardo abriu um mercadinho. Então, geladeira da Coca tinha novas, cerveja tinha de Heineken. Então, assim, quase nem cabia lá, né?
Porque eu não queria, era um negócio assim que a princípio eu como empreendedor, eu comecei assim, eu digo muito mal, sabe? Eu comecei muito confortável, porque eu vinha, eu era o cara, velho, eu era o cara, então tipo assim, eu negociar, sabe? Tinha várias assistentes, então assim, hoje eu vejo tudo diferente, se precisar ir cair na operação, se precisar, cai pra dentro. Entendeu? Eu era muito assim, muito Nutella. Eu era não era empreendedor raiz. Tava de Eu, salto. eu era entrei de salto alto. É. Perfeito. Entrei em campo de salto alto, cara. É exatamente isso. O craque do time. Não Eu- encosta em é, mim que eu não. Tipo assim, uma prateleira lá só vinho, tipo, Cabernet Sauvignon, os vinhos tudo categorizado lá, bonitinho. O pessoal admirava. Meu preço era tudo, eu já tinha etiquetadora eletrônica, já tinha sistema. O tamanho do meu negócio lá era tudo passado no caixa, tudo fechamento de caixa, tudo redondinho ali, né? Mas eu era, apesar de toda a passagem que eu tive, né, quando eu era operacional, eu não tive essa vivência de loja lá. Porque quando virou para o varejo, né, que era lá fazer reposição, falar com o cliente, ver perda, né, quebra e tudo mais, fazer as trocas, eu já estava no administrativo. O meu operacional lá, o meu chão não é chão de loja, é chão de depósito. logística. É logística. Agora o chão de loja ali mesmo, que não os caras gerem de loja, que é formar os caras mesmo. E aí, né, cara, e assim, com o passar do tempo, você ia tendo um conhecimento, mas era sempre, atuava sempre no estratégico, né? Não no operacional. Então, assim, era sempre estratégico. O estratégico, às vezes, você olha números, né, cara? Eu lá olhava minha categoria, abria lá meus refrigerantes. Pô, o Dolly que vende lá, eu sentava a bota no Dolly. Eu comprava muito Dolly, fortalecia a categoria, colocava uma exposição legal. Cerveja, na época ainda não tinha. Eu peguei a virada das Puro Malte, mas na época ainda era Skol, Itaipava, cerveja Pilsen, né? Vendia muito Skol, comprava muita. Então, beleza. Aí quando eu vim pro negócio, eu tinha essa noção, eu chamei meus amigos para me ajudar, meus amigos de loja, foram lá, deixou minha loja um brinco, bonitinho. Né, não contratei ninguém, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou abrir às 8, fechar às 18, vou para casa e, né, vender aqui. Cara, olha, foi assim. Aí começa uma outra coisa, começa tipo assim, eu entrei de salto alto, quebrou o tamanco, eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, eu não sei nada de mercado. Eu não sei nada, eu achei que eu era um monstro. Mas eu me dei conta que ela tinha que atender a senhorinha, pegava as comprinhas da senhorinha, era bem em frente ao prédio, tinha que atravessar o prédio. Cara, eu inaugurei a loja. Eu inaugurei a loja. Por exemplo, sem margarina, não tinha margarina, esqueci de pôr margarina. Qual foi o meu primeiro pedido? Meu cliente chegou lá, que ele estava indo trabalhar. Era cedinho. Eu queria comprar uma A margarina. margarina. E não tinha. E não tinha a margarina. Como que o mercado não Tinha tem chegou margarina? com margarina, não tinha margarina. Tem vinho, mas não tem Tem margarina. vinho, mas não tem margarina. E Tem o- geladeira da Coca, tem Tem freezer de tem- sorvete, mas não eu- tem Uma margarina. Heineken, Os seu caras lá. Dirceu. Cara, eu deveria ter aberto uma adega logo de cara. E outra, e depois disso, estourou esse auge das adegas que tem hoje. Ah. Né? E assim, aí o que aconteceu? Não tinha isso aí. Isso foi em 2019. Perfeitamente. Foi em 2019. Um pouquinho antes da pandemia, um ano antes da pandemia. Foi, na verdade, foi. Não. Putz, se eu tivesse pego a pandemia, ainda ia estar lá, mas a Copa foi em 2018. A Copa em 2018. Então foi em 2018. 2018. Porque eu lembro que foi um período assim, aí eu arrebentei, eu fiquei feliz, né? Apesar desse daí, eu vendi muito, porque a Copa arrebentou a boca do balão, cerveja e tal. Eu fazia umas promoções porque eu sabia comprar barato, então eu vendia barato. Então, assim, de fato, já à frente, eu tinha terminal só de cerveja. Então, assim, eu vendia cerveja e as outras coisas. Só que o que acontece, o que começou a acontecer? Começou a dar data. Produtos, né? Biscoito, as coisas que vencia lá, Começou a produtos, vencer. produtos de mercearia começou a vencer, cara. Eu comecei, tipo, vou fazer o quê? Jogar fora? Comecei a jogar fora. Aí comecei, sei lá, tava sobrando dinheiro e daqui a pouco não tá sobrando mais nada. Começou a embolar. Então, o fluxo de caixa
já não tinha mais dinheiro pra pagar o boleto. E lá eu comprava tudo. Os caras chegavam com um docinho lá no boleto, não, manda bala, põe aí, caixa. Então eu fui pegando, fui pegando, fui pegando, fui pegando. O cara me trazia um doce lá, não sei da onde do norte, eu comprava. Me trazia não sei o que lá, eu fui colocando. Parecia uma bomboniere também. Bomboniere que tinha, né? E eu sozinho, cara, eu abria e fechava lá. De domingo ficava só até Você era meio-dia. tudo lá, Não, tudo, fazia repositor, tudo. Saía pra fazer estoquista, compra, saía pra fazer caixa, compra. tudo. Eu saía pra fazer compra, ia eu fazia compra, tudo, tudo. Minha esposa, assim, ela existia um horário da escola, né, que chegava o pão, eu pegava pão já direto da padaria quente lá. Aí ela ia me ajudar lá, né? Aí ia me ajudar, porque querendo ou não, formava uma filhinha lá, sozinha, eu tinha que pegar o pão lá, tá? Ela dava uma forcinha. E aí, beleza. Aí, cara, eu falava, ainda a gente falava muito com o Rodrigo, né? Comecei a falar com ele, como eu falei, cara, eu preciso buscar outros meios, meu. Eu tô perdido no meu próprio negócio. É tipo assim, é casa de ferreiro espelho de pau. E eu sou muito transparente, cara. Quando eu sei, quando eu não sei, eu sempre fui muito. Nunca fui de falar uma coisa, ó, eu sei, vamos lá fazer isso pra você chegar lá, entendeu? Ou sei, eu sei, eu não sei, eu não sei. E aí eu comecei, cara, eu comecei a falar, puta, eu não sei onde que eu tô errando, né? Eu me vi perdido na minha própria experiência, vai olhar pra trás, e falar, puta, um cara que tem, né, um puta know-how desse aí, um CLT de, né, pô, trilhou vários caminhos aí, sempre, né, sempre bem visto, sempre desejado nos setores lá, cara, meteu dá um E, mole e desse. você acha que o seu principal erro aí foi a gestão do estoque, a sua demanda, se estava comprando mal? É, cara, Mal não no sentido de não, preço, que eu entendi que você tinha bons contatos, negociava não, bem, mas no sentido de eu colocar no teu estoque coisas que não tinham um giro adequado e sem começou a perder dúvida, muito. é assim, eu pequei mais também, assim, eu subestimei o que era empreender, entendeu? Eu achei que era muito fácil. Uhum. Essa foi a verdade. Tipo assim, eu não medi risco, por exemplo, sabe? Eu não medi nada. Eu falei, não, isso aqui lá no mercado a gente vendia muito. Eu vou comprar, Vender eu também. vou vender também, é normal. É só mercado, a gente falava o que é o básico, né? Vai falir tudo no mundo, vai parar tudo, mas a pessoa tem, igual aconteceu na Tem pandemia. que comer, né? A Tem que pessoa tem que comer. comer, a pessoa tem que comer, ela nunca vai ficar sem comer. É. Então eu vi um ponto estratégico bem em frente a um condomínio e tal. Cara, depois eu vi que não era nada disso, eu vi muita gente. Aí tinha o mercado, o outro mercado era lá embaixo, uma ladeira, mas cara, que se você não consegue subir, sinceramente, você olha assim e fala, não. Aí eu vi as pessoas sair, passava em frente do No meu negócio seu. e Descia, descia, comprava. comprava o cara voltava, velho. Esse cara hoje eu falo com ele é cliente do hot dog. Eu falo, meu vô, cara, você me fez perder várias noites de sono e hoje você come todo dia aquele hot dog. Eu falo, meu, me explica uma coisa, cara. Por que você fazia isso? Eu tinha pão lá, você descia, ia lá e voltava, dava uma caminhada. Mas e aí, como que chegou nos dias de hoje aí no hot dog? Então você passou aí por essa experiência, CLT, várias áreas, aí você já teve a primeira frustração ali como Primeiro empreendedor, foi, aí o mini mercado, você sozinho e aí depois disso você já foi pro hot dog ou você ainda tentou não, algumas não. outras Não, coisas? o hot dog a gente vai finalizar no hot dog aí porque tem um negócio bem interessante aí, né? Que, tipo assim, o hot dog eu digo, se eu fosse, o hot dog eu já pego ele com 35 anos, né? Então assim, Uhum, o hot dog, na verdade, o meu sogro e minha sogra, a marca, né? A marca, Uhum. por sinal, o meu sogro faleceu a semana aí, né, cara? Infelizmente, então, mas ele, tanto é que ela, aqui em Mogi, né? Lá em Mogi, o reconhecimento, ele é uma lenda do hot dog, lá entre os quatro que fundou o hot dog em Mogi, ele era um deles, o outro também tinha falecido, tem dois lá agora. Mas assim, eles que desbravaram o mercado, né? Depois eu vou contar como que eu entro, né? A parte que eu e minha esposa, né? Entra como uma forma de ajuda e acabou que virou uma passagem de bastão, né? Do meu sogro em vida, passou para ela, junto com a minha sogra, eles passaram para ela e aí eu já entro, né? Mais maduro depois desse capote aí. Então, assim, é, aí com todo esse aprendizado aí eu venho para colocar a cereja do bolo, fazer o que precisa ser feito e hoje nós somos, acho que a empresa de hot dog que mais fatura em Mogi, né? Em termos de faturamento, acho que
os números lá, pelo que a gente acompanha, Instagram, tal, a gente conhece, tem conhecimento, pelo que o pessoal fala, se nós, de hot dog nós devemos ser o maior faturamento hoje o maior faturamento e a mais conhecida também, a que mais vende, obviamente. Da cidade de da Mogi cidade de Mogi das Cruzes. Cruzes. Como chama lá o teu negócio? Chama o hot dog do Luiz. Que Hot dog do Luiz. depois, se vocês quiserem estar no Instagram, vocês vão ver muita homenagem aí, porque infelizmente ele veio não resistiu a uma luta aí e veio a falecer agora essa semana aí. Eu vim aqui mesmo, falei pro Rodrigo, eu admiro demais o Rodrigo, ele sabe disso, né? É aquela amizade que passou da faculdade, né? Então eu falei, não, tem um compromisso marcado aí. Eu falei pra minha esposa, ela ficou lá com a minha sogra. Ela falou, não, eu vou lá, eu quero contribuir. Esse projeto que ele tá aí, a gente já falou muito, eu desejo muito sucesso pra ele. Eu vou lá dar uma palhinha, só que eu falei, eu falo demais, né? Aí ele tem que controlar lá. Então é isso aí. Aí, beleza. O que acontece? Essa aqui eu consigo vender essa loja, porque assim, tipo assim, eu tava quebrado interno, né? Quebrado assim, o fluxo de caixa eu tava pagando, tava trabalhando para pagar, mas assim, aquele pouquinho que vendia lá, o pessoal ainda achava legal, porque o pessoal se encantava pela organização e tal. E um rapaz que trabalhava em São Paulo, ele falou, não quero mais ficar indo, né, você vai vender, vende para mim e tal. Aí vendi pra ele lá, me pagou tudo certinho. E aí mais uma vez volto pra casa. E aí, cara, não guarda rancor, esses dois amigos meus também estavam com dificuldade lá. Eles estavam com dificuldade lá também na loja, estavam batendo cabeça. Eles falaram, meu, a gente vende, mas também não vê dinheiro, não sei o que tá acontecendo. Você não quer vir pra cá? Vem pra cá. Ele falou, vem pra cá pra você ajudar nós aqui. Em termos a gente paga o seu serviço, né? Que aí, ó, ele falou, não, aí vai ajudar aqui no que é bom, que eu sou muito metódico, né? Organizar, fazer inventário de estoque também, que era da época da doutoria. Ele falou, vem aqui, você faz isso aqui pra gente ver onde tá o erro, né? E aí eu fui pra lá, aceitei, fui pra lá, fui com minha esposa, fiquei lá por 2 anos. E esse ir pra lá, nessa dificuldade, aí assim, aí nós começamos a investir, a gente entendeu, fizemos uma reunião, chegou, a gente achou que a gente sabia muita coisa, mas na verdade a gente não sabe nada, então vamos começar a investir na gente, né? Começamos a investir em estudo mesmo, investir em curso, contratamos empresa de consultoria lá pro mercado. E dentre os trabalhos que a gente estava fazendo lá, nós identificamos um potencial lá. Eu identifiquei que ele tinha um setor a granel, de produtos naturais. Isso já era 2019, eu lembro que foi antes da pandemia. Um produto natural, eu identifiquei que era uma categoria que ele tinha por ter, mas era altamente rentável. Era uma das categorias mais rentáveis da loja. Né? Eu consegui identificar isso através de análise, através de quero jogar no Excel lá, papapá, planilha, trabalhar. E aí propus para ele aumentar. E aí começamos, o negócio foi tão bom que nós viramos a chave. E esse negócio passou a ser o principal. A loja chamava Vida Nova Supermercado, passou a ser Vida Nova Produtos Naturais, né? Então assim, e aí beleza, isso aí deu super certo, viramos a chave, tiramos a loja do vermelho, construímos isso daí, depois fizemos uma mentoria para todo o Brasil, né? Fizemos uma mentoria para todo o Brasil, vendemos essa ideia de implantar supermercado, tanto é que hoje a maioria do supermercado tem e saiu de lá, né? Uma coisa bem interessante, saiu de lá. Você foi como consultor. Consultor, isso aí, mas eu nem sabia ainda como que era a área de consultor, né? Eu falei, eu vou lá, né? E aí essa estratégia que você vendeu para todo o Brasil foi através do digital. Através do digital. Aí nós fizemos um lançamento mesmo, né? Fizemos um lançamento lá, colocamos o carrinho lá, os cursos, gravamos tudo. E boa parte do curso eu que gravei. A gente ensinou outras coisas também, como na época ninguém fazia tráfego pago, por exemplo, para supermercado. A gente mostrou o que a gente fazia, os tabloides, vendia muito. E aí passou. E realmente, depois, não sei exatamente o ano, mas você começa a ver que os mercados começam a colocar os produtos a granel, né? Produtos naturais, né? Não, cara. Começa a colocar ali um pedacinho pequeno, daqui a pouco já tem um outro maior, e quando você vai no mercado, você vê lá, tá tipo assim, nossa. Foi a gente que iniciou essa onda aí. Hoje já é real já. A gente que iniciou, foi lá, a gente iniciou.
Eu falei, por que você tem esse produto aqui? Ele tinha pego de um amigo de Guarulhos. Ele falou, ó, meu amigo lá de Guarulhos, lá, ele vende muito isso aqui, lá, perto a Arujá e Guarulhos divisa ali, tinha um pessoal que consumia. Aí ele falou, coloca lá que você não vai se arrepender. Eu coloquei, eu compro lá, vai na zona cerealista lá, compro um saco disso, né? Sal do Himalaia, aí também tem aqueles temperos, H10, né? Tinha os Mas carros-chefe que naquela era... época lá, esse tipo de produto, ele já tinha Não, essa não, ideia de fitness, wellness, assim, de não. saúde. Ótima pergunta, não, sabe por Porque quê? ele era rentável, mas qual que era, né? Por que ele O era apelo de rentável? venda, né? É. Cara, sabe por quê, cara? Vou falar pra todo mundo que tá assistindo aqui. Uhum. Porque, assim, é um produto. Vamos supor, se você for comprar, vou dar um exemplo aqui dos que eram os mais top mesmo. Se você for comprar um pacotinho de orégano no supermercado convencional, aqui da Kitano, lá, Uhum. aqueles embalagem bonitinha que você vai lá na seção, tem lá, não tem orégano lá? Sim. É. Você não percebe, mas você compra 20 gramas de orégano, 30 gramas, você paga 4, 5 reais. Uhum. É barato. Se você for olhar relativo a 4 Sim, reais, é. você olha assim, pô, o orégano eu vou usar quantas vezes? Ele vai entrar no meu armário lá e vai ficar lá. É. Eu nem faço pizza em casa, eu faço de vez em quando um bauruzinho aqui, dou uma pitadinha, alguma coisa lá, e você dobra lá, põe no pregador lá e fica lá na sua despensa lá. Só que na verdade, 5 reais era o quilo pra gente poder comprar. 5 reais era o quilo. Uhum. 5 reais era o quilo, ou às vezes até mais barato. Então você veja, você pega lá, você faz uns pacotinhos, né? Você faz 100 gramas, você fazia lá, fracionava, comprava o saco, fazia 100 gramas. Você vendia, às vezes, igual ou até mais em conta do que aquele pacotinho. Então, a gente, além de fazer isso daí, a gente gerava conteúdo, porque não é uma coisa é você fazer, outra coisa é você mostrar para a pessoa os benefícios. Uhum. Assim servia também não sei se vocês sabem, mas xilitol, eritritol, são os adoçantes lá o mais natural. Por exemplo, sal do Himalaia, um sal mais, né? Uhum. Então a gente fazia e vendia e mostrava pro consumidor. Fazia propaganda, tá, olha, você leva isso aqui, isso aqui. Aí, cara, as pessoas começaram a migrar, né? Uhum. E junto disso tem a tendência saudável, né? Junto disso tem a É. tendência saudável. Que Então, começou a vir depois, né? Que começou, o pessoal começou a consumir mais, começou É. chá. Aí você começa a ter um valor agregado, e aí você já ganha em dois lados, né? Você ganha na Exatamente. compra, no volume e no valor agregado Legal. dele. Exatamente. E sabia vender. Então você acaba Então, tendo um produto que você tinha uma rentabilidade super alta e tava esquecida, tava de escanteio. um aumento do consumo, da demanda, né? Que chegou na hora boa e vocês acabaram surfando essa onda aí. Exatamente. E junto com a pandemia, o pessoal dentro de casa, tome lá, comprando. Vamos falar desse negócio do hot Vamos dog falar aí, cara. agora. Para falar do hot dog, a gente tem que falar do nosso negócio, né? Que é Legal. é um negócio familiar, é um negócio que. É, pulando aí, né? Depois de lá para cá, aí de fato nós tivemos nossa empresa, né? Uhum. Aí os mesmos caras aqui lá nós não fechamos, nessa daí nós fechamos, lançamos, beleza? Depois também se desfazemos, mas aí já de uma forma mais saudável, sabendo o que quer também, com o bolso cheio de dinheiro também, né? Cada um seu. E aí eu investi em mim, já tá, e aí eu investi em consultoria. Então, aí que para fazer entrar no hot dog, aí comecei a fazer consultora, porque eu peguei esse know-how, falei, puta, aqui tem um Vou negócio. passar isso pra Vou frente. passar isso pra frente. Aí eu comecei até ir nos mercados mesmo, e aí, aí começou a dar certo. Aí é a virada de chave como empreendedor. Então, assim, a virada de chave, né? Então, o que fica de mensagem, né? O que fica, assim? Se certifique de que você é bom em algo, né? Você seja bom em algo. Aí, meu amigão, aí já era. Que você seja bom, que você domine, né? Que é o que a maioria, os caras já falam, os caras de sucesso falam isso aí. Se é bom em algo, você vai que não dá erro. Então aí vem a virada de chave. Eu começo ter vários clientes mesmo, fazia consultoria presencial, aí depois até de forma online, eu fechava pacote tanto presencial quanto online, tinha um preço para cada. Aí comecei a encher o bolso de dinheiro mesmo. Eu comecei, por quê? Porque é resultado imediato, cara, né? E o nosso negócio aqui é resultado imediato. Porque os caras não tinham. Eles não faziam nem o tráfego pago, né? Que é divulgar lá as ofertas dele. Que eu chegava no carro e falava, você não precisa mais fazer tabloide. O cara gastava 10 pau de tabloide. E eu falei, não, vem cá fazer um martinho aqui, gastar 100 reais aqui, você vai ter o mesmo resultado. E às vezes um resultado superior.
Então, nossa, isso aí era... O cara gastava mais comigo, pagava mais pra consultoria, né? Ele pagava mais pra mim. E aí um falava pro outro. E aí foi o boca a boca. Aí foi isso aqui, ô, você que fez isso lá no mercado lá do fulano de tal? Foi, pô, vem aqui. Aí você vai pra Mauá, vai pra São Bernardo, depois tá em Carapicuíba, vai tá aqui na Zona Leste, né? Ô, você que fez isso aqui, ó, o cara indicava alguém, esse rapaz que fez aqui, né? Porque enquanto, qual foi a divisão? Os meus amigos, meus sócios lá, eles continuaram atacando o digital. Uhum. Aí eu saí e vim atacar o presencial, né? Obviamente que para aquele momento o digital é a melhor opção. O digital ele, né, tem uma escalabilidade maior, Muito ó, maior. e eles estavam nessa. Só que assim, como eu estava naquela fase mesmo de recomeço, eu falei, não, eu vou pegar aqui esse mercado aqui que tá ficando aqui. Tanto é que depois eu fui pro digital também. Em paralelo eu Uhum. gerava conteúdo, beleza. Enfim, aí passada como fazendo aqui, ó, tudo hot dog, tô lá, já tô bem estabilizado e tudo mais, tô na minha consultoria. O meu sogro e minha sogra tocando hot dog, veio a pandemia, pra você entender, eles eram um carrinho, então eles eram vendedor ambulante. Uhum. Ficava lá num ponto estratégico da igreja matriz de Mogi das Cruzes, ficava lá na frente. Então ali eles tocaram a vida toda, ali nadava de braçada, não tinha maquininha, não tinha funcionário, não Eles tinha. ficavam Eles, ali. eles mesmos faziam, eles ficavam Uhum. lá, né? Tinha o irmão da minha sogra que ajudava, ficava lá cobrando, mas eles eram empreendedor raiz. Uhum. Empreendedor raiz, né? Desde 1990. Qual que é o exemplo que o professor usa na faculdade? Ah, vai vender um hot dog na rua, né? Você fala, vai vender um carrinho de hot dog. Então, eles eram esse cara, né? Meu sogro e minha sogra foram esse daí, deu o carrinho do hot dog. E eu comia, saía da faculdade, eu passava lá também, comia e tal, beleza. Minha esposa, nesse trilho todo aí, ela se formou enfermeira de raiz, parará. E aí, cara, o hot dog entra na nossa vida no que sentido? Pós-pandemia, saiu todo mundo da rua, eles fizeram um período lá na casa dele, depois tiveram que mudar para uma loja, de fato. Então, ou seja, tiveram que construir um negócio de fato. Contador, pagar água, pagar luz, pagar imposto, pagar aluguel. Tudo isso que dá um aperto no empreendedor brasileiro, né, cara? Perfeito, ótima observação, tá vendo? Então, assim, eles sempre foram empreendedores, certo? A arte de empreender é venda, certo? A Uhum. arte de fazer, de produzir, de vender, de estar com o cliente ali todo dia na rua ali. Então, isso é empreender, empreendedorismo, ele empreendeu. Aí, criaram as burocracias da vida, né? Ainda mais com o Covid, lá teve as burocracias, aí não precisava, ser só empreendedor não bastava. Pegou? Ser só empreendedor não bastava. Precisava ser o quê? Um cara estratégico, né? Sim, vem a parte do empresariado, ser um empresário, né? Só empreendedor, Uhum. ser um investidor, ser aquele cara que olha ali que, pô, que rumo que vai dar esse negócio. Porque eu empreendi, eles no caso, eles empreendiam para levar o sustento para casa, né? Tinha uma vida Uhum. confortável, vendia, tá? Mas não olhava para aquilo como um business. Era Possibilidade de crescimento, de não, de escala, escalabilidade. Era um não, negócio ali, jamais. nossa, é esse o nosso Jamais. ganha-pão, né? Jamais. Era tipo, por Era exemplo, totalmente diferente. eu Era até um brinco. autônomo. É um É, autônomo. um Autônomo. É um autônomo. autônomo, é um CLT, só que sem carteira, digamos assim. É. É um CLT sem carteira. E aí, para reduzir, tô lá no cliente, né? Eu tô vendo a questão na loja lá, eu tô num cliente num determinado tarde. Aí a minha sogra me liga, falando que queria conversar e tarará, explicou que é assim, hot dog, né? Aí aquilo me veio na cabeça, falei, pô, eu já sabia, eu já imaginava, porque eu convivia com ele, né? Eu falei, pô, minha sogra é muito bem de vida, meu sogro, porque, Uhum. cara, você vê, tipo assim, um hot dog é um produto que tem um custo relativamente baixo, né? Ainda mais para eles que não tinham os custos ali por detrás, né? Os indiretos ali, eles Uhum. tinham aquilo ali, comprava, fazia o pão, comprava o pão, a Tinha uma salsicha, estrutura a mínima, né? estrutura mínima, o carrinho não pagava água, não pagava luz, então... Aí minha sogra abriu o jogo pra mim. Falou, olha, é o seguinte, depois da pandemia aqui, que a gente tá aqui, uma coisa não encaixa, vende, a gente até vende, mas não sobe, parará, parará, parará. Em outras palavras, desencaixe no fluxo de caixa. Uhum. Né? Assim como eu passei, assim, né? Normal, Uhum. né? Normal. E mediante a situação, ela se viu perdida. Perdida, parará, parará, parará.
E aí eu falei, chamei minha esposa, conversei com ela, aí eu falei com minha esposa, meu, por que os seus pais já estão ficando velhos e tal, né? A loja tá lá. Por que que você não, né, a gente não Assume o negócio. já fala da transição, né? Uhum. Tem um irmão também, o irmão trabalha, né, na empresa também. Eu falei, chama seu irmão, Dá conversa, continuidade na dá história, continuidade né? na história. No legado que já Porque aí tem, né? eu tenho tudo na manga. Eu tenho tudo na manga no que Você tinha sentido? todo o conhecimento técnico Eu falei, eu vou ali fazer esse negócio arrebentar. Eu falei, eu conheço, Aham. meu sogro já fez o mais Você difícil, viu o potencial, o né? A potencial. história ele já tinha Já tinha escrito, né? escrito, ele já é uma clientela, ele só Aham. não tá, ele tava perdido ali e sem saber comunicar que ele tava ali, porque tinha mudado de ponto Uma também. situação totalmente nova pra eles, né? Perfeitamente, totalmente nova, porque vamos supor, você fica 30 anos num lugar, certo? Aham. Os clientes estão acostumados a ir lá. Você não sabe comunicar que você mudou, você Uhum. não sabe fazer um Instagram, sabe fazer um WhatsApp. Então, tipo assim, a venda foi lá embaixo também. Tipo assim, Uhum. vendia, sei lá, 20, 30% do que vendia, porque é novo. Você chegou lá no bairro, Não é uma ninguém te loja. conhece. Ninguém conhece. E não é uma loja que tá começando, né? Era Não, um já tinha hot 30 dog anos. de 30 De anos. 30 anos. 30 Só anos. que faltava o quê? Faltava comunicar. Uhum. Faltava aparecer, né? Não é o Ainda estamos aqui, Não né? tem, não tem aquela história do Silvio Santos lá, que não sei se vocês já Aham. viram que ele fala da diferença do ovo lá, da pata lá, pro ovo da galinha. Aí fala, pô, o ovo da pata é tão bom quanto o da galinha. Mas por que, que o da galinha é É, melhor? Porque ela faz escândalo. ela faz Ela escândalo. bota em barulho. Ela faz barulho. Então por isso que sai mais, cara. O pato bota quietinho. Então assim, eles estavam lá quietinho. Esse, em outras palavras, eles fizeram igual eu fiz lá. Eu abri lá o mercadinho também, não fiz barulho, né? Não comuniquei, ainda não tinha esse conhecimento que nesse momento eu já tinha adquirido. E achando que tudo ia acontecer. A mesma coisa, olha que interessante. Então, assim, fica uma dica também. O cara que vai abrir o negócio, faça barulho, velho. Invista em marketing. Uhum. Marketing não é despesa. É investimento. É investimento. Uhum. Invista pesado. Quem tem aí o As pessoal pessoas precisam saber que você precisa que existe, você né? Que existe, cara. você tá Ela ali, né? precisa te provar, precisa te Uhum. experimentar. E ali, por isso que eu falo que tecnicamente foi o resultado mais expressivo, um dos mais expressivos que nós tivemos, e teoricamente o mais fácil, porque assim, Uhum. já existia. Então, o produto já estava ali, né? Só precisa levar pra galera. E aí aconteceu. Então vem tudo isso, vem a parte burocrática, né? De chamar o meu cunhado, de fazer reunião de família, de falar o que você acha disso. Eu falei, nossa, mas tinha que fazer aporte, obviamente, né? Fluxo de caixa lá. Tanto aí chegou Pra segurar o caixa. para segurar, para Uhum. também sanar a dívida, né? Aí meu cunhado, como ele já tem também acho que mais de 20 anos de empresa lá, ele optou, não, eu vou me aposentar lá e tal. Você quer pode seguir. Eu falei, amor, se ele não vai vir, então aí vai dificultar um pouco mais. Porque se ele vir, divide tarefa. Agora, só nós, né? Eu tava com. Eu tava no segundo mês de uma consultoria que eu tinha fechado, eu sempre fechava semestral. Eu falei, eu não posso quebrar contrato, né? Eu tenho 4 meses. Isso aqui é para agora. Então, assim, né, vamos ter que se dividir. E se ele não vem, aí eu falei assim, eu não posso quebrar o contrato, porque eu falei, o que eu ganho, o que tem contrato, não desmerecendo, mas é bem mais do que o seu salário como enfermeira. Eu falei, e eu tô convicto, eu falei, pode confiar, eu tô convicto que vai dar certo. Aí eu falei, pode pedir as contas. Eu falei, Ela acreditou porque, no cara, imagina, negócio. ela fez 5 anos, ela era enfermeira-chefe, pô. Ela já ganhava 7 pau lá no hospital, na época de Covid. Tipo assim, como é que eu vou largar pra assumir um negócio no vermelho que às vezes ela ajudava minha sogra, não tá vendendo. Uhum. Sentamos, conversamos, bem às claras, né? E eu falei, ó, conversa com o seu irmão, ele não quer. Porque assim, esse negócio vai bombar. E depois ele vai ver, né? Às vezes vai se arrepender. Então, tem que fazer documento. Tem que fazer papel. Aí foi. Aí, meu amigo. Aí passou o papel, passou. Aí começamos a trabalhar. Primeira coisa, E você já tinha a estratégia Não, eu já já feita ali. pré-definida, Já sabia o que você ia fazer. já tudo, aí sim, aí eu já tô, né, sem salto Uhum. alto, né? Já tô mais calçado, né? Já entendendo as Já tem dificuldades todo que ia o enfrentar, né? background, tudo que você Já, passou, que foi e, aprendizado. ótima pergunta. E até então, para deixar claro, pessoal, qual foi as estratégias adotadas, né? A primeira é fazer o aporte, né? É estancar tudo, é sair recolhendo e falar, você deve para quem? Deve o quê? Traz tudo.
traz fatura atrasada, sai conta atrasada, traz luz atrasada, traz isso, traz aquilo, deve para quem? Pegou dinheiro com alguém? Ah, tem dinheiro com a fulana, então traz aqui, tá? Ah, tem que pagar, traz tudo. Traz tudo. Aí faz um planejamento financeiro, fala, nós vamos pagar, né? Vamos pagar tudo e botar uma parte. Então, uma parte vai para quitar, outra parte vai para aporte para a gente colocar no caixa e trabalhar. Quem é de funcionário? Ah, meu parente tem esse. Tá. Esse tá registrado? Não. Quanto tempo você tá aqui? Tantos anos. Então vem cá, faz a continha aqui. Começou a tornar sério o negócio, né? Começou a virar uma empresa séria. Então, ó, a partir de hoje aí... está registrado, o tempo que você tem tá aqui, tá pago aqui, assina aqui. Mesmo que tá sem CLT, as contas foram feitas tudo certinho. As contas Profissionalizando a Profissionalizando, empresa. começando por aí. E aí, cara, vem aí, essa foi a primeira parte. A segunda parte é entrar dentro dos custos do negócio, né? E tem vocês vão controlando o tempo aí, porque é muito legal essa parte aqui. é muito legal, cara. Que é a parte de você, a parte de compras, né? Você saber comprar, que nem por assim, como ela não comprava em volume, então comprava menos e comprava no que ela sempre comprou lá quando estava no carrinho. Então, vou dar um exemplo aqui. Ela comprava o parmesão ralado lá no Mercadão. Um exemplo. Dá um exemplo porque o nosso tempo tá curto. Então, pagava R$52. O que eu fiz? Eu fui, fiquei um dia lá no Mercadão, vi o cara que entregou para essa pessoa do Mercadão, liguei para ele e passei a comprar dele. E isso, meu custo já foi para R$26. Entendeu? A pessoa colocava 100%, né? Ou 50%, dependendo. Né? Vendia Você 50%. encontrou o fornecedor do negócio ali, né? Não uma outra loja como o seu fornecedor, né? Exatamente. Eu encurtei Comprar o caminho. da fonte, Foi na né? fonte, que é outra coisa. Você tirou o intermediário ali, consequentemente reduziu o custo e aumentou a lucratividade. Né? Exatamente. O custo do produto foi lá embaixo. Ó, por mais que às vezes você acha que você é pequeno, que você compre pouco, vá atrás de reduzir. Atrás. Não digo você reduzir qualidade. Isso pelo contrário, isso aí nós dobramos, né? Porque foi, no caso lá, um dos carros-chefe que era a salsicha, na época, eles não usava a salsicha perdigão. Não por isso o hot dog, né? É o do melhor. Mas assim, nós ainda dobramos. Falou, não, dá pra melhorar aqui? Então vamos colocar a salsicha hot dog perdigão. Já era mais caro que essa daqui que eu utilizava, mas só que é para você chegar ali, ó, qual que é a melhor? Essa é a melhor. Então não tem outra acima dessa. De maneira geral, assim, que a gente tá encaminhando aqui já pro nosso final. Eu falei pra você. Eu falei que ia ter que ser de maneira macro, assim, quais foram as estratégias? Então você falou aí do marketing, falou Comprar de melhor. comprar melhor, estancar. Aí investimento, o quê? Investimento. Profissionalizar a empresa. Apesar de ser uma empresa familiar, ela precisa estar profissionalizada, né? Ter tudo certinho, ter ali, processo, contrato, etc. E o que mais, assim, de... Cara, assim, é você acreditar, né? Você acreditar. Investir em tudo. Nós investimos em tudo que você imaginar. Nós compramos um equipamento que ele proporcionou a capacidade produtiva nossa. Pra você ter uma ideia, esse equipamento custou R$110 mil. Eu tinha esse ideia? Não tinha. Foi logo após. Não tinha, mas eu tinha o quê? Eu tinha um sonho, uma vontade e eu acreditar. Assim, aí você sente. Aí eu falo que eu comecei. Aí a minha experiência como empreendedor. Aí eu entendi, puta, empreendedor. É você sentir o negócio, sabe? Ferver, você fala, não. Vamos. Eles falam, você tá maluco, mas a mal acabou de pagar as contas. Já vai se enfiar na outra dívida. Já vai se enfiar na outra, já vai. Eu falei, não, isso aí. Sabe por quê? Só por. Conforme a gente foi fazendo investimento em marketing e tudo mais, a gente não aguentou a demanda. O nosso pedido, né, é das 6 às 23. Quando dava 7 mil, 8 horas, tinha que desligar o sistema. Só que ainda assim continuava fazendo até as 23 horas. Então a nossa maior enxurrada era, pô, demora 2 horas para entregar, o lanche é bom, mas demora 2 horas. E eu sempre falava, o pedido pegava no papel e na caneta, aí você vai marcar maionese, marca mostarda, muitos erros, entendeu? Então eu eliminei tudo isso aí, cara, Eu contratei um programador. Que máquina é essa? Fiquei na dúvida, fiquei curioso, que máquina é essa que você investiu? Depois eu mostro a foto pra vocês, é uma estrutura, planejada. Uma estrutura para produção. O carrinho de hot, porque aí você tem que se adequar, o carrinho como é de rua, ele não é refrigerado, né? Ele não é refrigerado. É uma estratégia tipo
Taylor, né? Taylor ou Ford Sim, lá, que sim. você tem tudo à Cliente mão, O próximo. próprio Mac. É isso. É. Não, Próprio Mac. as Uhum. pessoas, quando eu vou mostrar alguma imagem pra você no bastidor, vocês depois vão lá visitar, obviamente, vocês vão ver. Eu contratei um programador, um hot dog. Eu contratei um programador, porque o sistema que tinha não atendia o que eu queria. Então, quem vai lá hoje fica bobo, porque é tudo no tablet. É melhor que o McDonald's. Cada preparador são quatro, igual essa mesa aqui. Antes era dois, era um lá e um cá. Hoje é quatro. Então, é dois aí, dois aqui. O pedido, o cara faz o pedido em casa, o pedido entra aqui, sai ali, sai aqui no tablet do cara. O cara dá o ok aqui, o pedido volta de novo e fala pro cara que tá pronto. Em outras palavras, sabe? Então, assim, não tem no mercado. Isso, não tem no mercado. Eu contratei um programador para ele ir lá e desenvolver. Ele entendeu e falou: Eduardo, eu sei o que você quer. Me dá um mês. Ele Eu acho foi lá. que vale Levou um outro episódio, né? Só Vale um pra outro episódio. falar disso. Não, Levou a produção de um lanche para um outro nível. Né? E assim, e Acho no que- começo, esse fato de cair na linha de produção era o medo, né? Tanto do meu sogro, Fernando Sogro e da minha sogra, que era o quê? Porque, tipo, não é à toa que o negócio é bom, né? Porque é muito amor envolvido, muito carinho, né? Artesanal, né? Artesanal. E aí, qual que é o medo? Pô, eu vou perder aquela essência, né? Eu vou cair numa linha de produção qualquer aqui, o pessoal vai lá. Pressa de qualquer Ah, jeito, perdeu perfeito, o perfeito. esmero no negócio, né? Perfeito, meu amigo, perfeito. Então, assim, aí se você quiser me convidar para um próximo, Não, acho aí que a gente fica escolhe. Vai fica- ficar isso aí, vai ficar. fica, É, fica o convite só pra gente pegar a estratégia completa do hot Completa. dog lá desde o início que você já colocou alguns pontos Ó, e tudo que você E fez. só pra gente não encerrar aqui, deixar o pessoal com água na boca aí. Tá quanto tempo com hot dog? hot dog do Luiz Mogi das Cruzes desde 1990. Mas você, com essa Nós estamos estratégia lá nova? desde 2000. Vamos falar aí, salve, nós estamos em 2025, um ano para aqui, 2,22, 2,23. 23. 2,23 aí. Já tá pensando na segunda loja? E nós já estamos vendo o ponto. Nós vamos abrir em Guararema. Ó, nós vamos abrir loja em Guararema. O pessoal aqui. Ah, outra coisa, tá vendo? É muita coisa. Eu reduzi o raio de entrega. A gente entregava, tipo assim, pra Mogi todo, desesperado. Eu reduzi para 6 quilômetros e o faturamento, tipo assim. E outra coisa interessante: o nosso faturamento. Esse ano nós vamos faturar 2,5 milhões esse ano de hot dog. Nós temos 3 itens no cardápio. Então, assim, é uma coisa que saiu do zero, faturamento já multimilionário aí, e agora nós vamos escalar. Agora vai começar o processo de escalabilidade. Aham. Cara, é legal, a gente precisa realmente marcar um outro ponto pra gente falar sobre isso com mais Na profundidade. segunda loja, já deixa agendado aí pra galera. Vamos fazer. Vamos. Trouxe vários pontos legais, que nem a história de, pô, tem 3 itens no cardápio. Acho que também isso de enxugar o cardápio provavelmente deve ter permitido vocês ter mais Ser específico, né? facilidade, perder menos estoque, mais agilidade na produção, perfeito. entrega, tudo mais. Padronização do Padronização. processo. Que, cara, Muito legal, cara. ó, outra coisa, em mão de obra a gente investe. Todos os nossos preparadores lá, ó, um é sushi man, profissional, tem uma confeiteira e todos eles têm o trabalho dele de dia, tá? Um é chefe de cozinha, profissional também. E um já é especialista em food service. Ele já trabalhou, tem experiência em Burger King, tudo lá. Você falando Tá. desse jeito, dá até vontade de comer um hot dog. Eu cara, sou um cara que não. Depois você vai comer. A gente vai ter que come. sair daqui e comer um Tem lanche. que sair daqui e pra lá comer esse hot Poxa dog vida. ainda. Não é possível. Nós estamos em luto, né? Aham. Tem que ser antes das 23. Isso, e tem que ser antes das 23. Tem que ser antes das 23. Mas a partir do dia 1º agora, né? Já. Pra você ter uma ideia, ó, o que é interessante trabalhar calçado, né? A gente com caixa, não trabalhar apertado, né? A hora que você alcança esse nível. Nós já gerei a folha, gerei o olerite de todos os colaboradores. Falei, nós estamos em luto, mas vocês, né, não tem nada a ver com isso. Eu já encerrei a folha que vai vencer dia 30, né? Já paguei todo mundo adiantado. Falei, vocês descansam aí esse dia aí e vamos voltar com, né? Eu vou fazer uma Energias homenagem pro meu renovadas, sogro lá. Legal. Uhum. Eduardo, Primeiro. Tá. cara, muito obrigado por você ter vindo aqui.
Beleza, bater esse papo legal com a gente. A gente entendeu que É. tem muita coisa pra Você falar viu, ainda. Eu tentei, né? Ó, é que ó, a nossa conversa, cara, Vai longe, né? Vai longe, Renan. Obrigado é. também por a gente entender esse momento que você tá passando Beleza, familiar e beleza, mesmo assim ter tirado esse tempo pra. Beleza. Verdade. A gente se sente muito honrado. Não, e mostrou que também tá feliz, com certeza ele demonstrou muita gratidão, ele falava assim pra mim que fica até emocionado, né? Fala, não tem dinheiro que pague isso aí, né? Cara, porque se depois eu vou mostrar pra vocês no bastidor, vocês vão ficar incrédulos o quão ele é bem reconhecido, né? Vocês vão ver ali depois, não deu tempo de mostrar antes, na hora que cheguei, mas vocês vão ter um pouquinho da noção, depois vocês vão lá visitar também. Mas lá no leito, lá ele sempre, né, tem um áudio, ele falou presencialmente que não tinha dinheiro que pagasse isso aí, né? Que ele tá indo com honra, né? Né? Digno, né? O negócio dele tá no maior nível que já teve nesses 30 anos, né, cara? Diferentemente, porque ele, como ele ficou na pandemia, ele já tinha passado uma situação difícil na pandemia. Se ele tivesse ido naquele momento, né, cara? Tipo assim, talvez uma situação difícil, talvez, né? Um momento triste Então, da vida, né? Ele não foi naquela época, Deus preparou para ele, mostrou que a importância que ele teve na cidade, o negócio que ele criou e agora ele tá O legado descansando em que ele paz. deixou, O né? legado, exatamente. Legal. Tá legal. Então, Eduardo, obrigado. Desculpa aí a demora. Imagina. Não, imagina. E, pessoal, se você quiser comentar aí no vídeo, já deixe seu comentário, sua questão, aquilo que você ficou com água na boca aí do que começamos a introduzir só o tema e não deu pra falar, já escreve no comentário, deixa a sua pergunta. E quando a gente fizer a parte 2, Já a vai gente tá já mais- traz a sua vai tá mais- pergunta vamos falar só da parte pro 2, Eduardo mais poder estruturar. trazer pra gente aí, tá bom? Até o próximo episódio. É. Tchau. Valeu. Falou, obrigado. Tchau, tchau.